procedures, tá? Não, aliás, funções. A última aula foi procedimentos, Então vamos fazer uma recapitulação aqui. A gente já começou com um bloco anônimo. Bloco anônimo, o que ele é basicamente, pessoal? Ele tem essa estrutura. Ele tem o declare, ele tem o begin e o end. O que o bloco anônimo faz? Você coloca variáveis antes do begin e as instruções aqui. Sejam elas um if, um dbms output. Então aqui, as linhas de comando do seu programa vão entre o begin e end. A diferença de outras linguagens, como C, é que você declara variáveis antes de começar os procedimentos, antes do begin. O que o bloco anônimo não tem? Não tem nome, ele começa só com declare ali em cima. Como ele não tem nome, você só pode gravar ele no arquivo TXT, você não grava ele no banco, porque ele não tem nome. Então, já que ele não tem nome, tudo que não tem nome você não chama. Então você só escreve e executa. Então é diferente de um programa, com procedimento já é um programa. Por quê? Procedimento tem um nome. Já que ele tem um nome, ele começa a ter duas coisas. E você consegue gravar isso no banco e você consegue chamar isso em outro programa, porque tem nome. Tá? Então a diferença, tudo que você faz aqui, você faz aqui. Só que esse você grava no banco e também passa parâmetros, se for necessário. Tá? Tem parâmetros de entrada, saída e tudo mais. Então o procedimento, você consegue criar realmente um programa e guardar no banco de dados. Isso a gente fez na última aula. Função, o que ela é diferente? Basicamente, ela não é quase nada diferente. Ela é muito mais no funcionamento do que na forma de escrever. Porque você vai escrever create ou replace. Também. Só que em vez de procedure, você vai escrever function. E vai pôr o nome também. E, se for necessário, você coloca parâmetros também. Normalmente, funciona onde vai mais parâmetros. E aí você coloca aqui with variáveis. Deixa eu fazer igual, né? Você coloca aqui variáveis. Begin e end. Agora, o que é diferente? Como é que você chama um procedimento? Como é que você executa um procedimento? Você pode executar dentro de uma procedure, ou de uma function, ou dentro de um bloco anônimo. Eu disse que os três executam comandos da forma igual. A única coisa é o comportamento. Como é que eu chamo um procedimento? Eu vou só simplesmente, se o procedimento for, digamos que eu coloquei aqui nesse procedimento o nome de cálculo 1. Coloquei o nome, gravei um programa com o nome de cálculo 1. Como é que eu chamo ele? Só escrevo o nome, cálculo 1, ponto e vírgula. A hora que ele passar nessa linha do programa, ele executa o procedimento. Assim que eu executo uma procedure, tá? Por que eu estou relembrando isso? Vocês já fizeram isso no último aula? Porque a função é diferente. A função, o que é uma função matemática? A função retorna valor. Procedimento faz alguma coisa, pode até retornar valor, mas a função ela retorna valor para uma variável. Se o procedimento retornar valor, ele retorna numa impressão, numa tela. Agora a função, ela retorna, se essa função se chamar, por exemplo, relatório não, por exemplo, cálculo 2. Coloquei esse nome nessa função. Eu escrevi a função, não mais. Esqueci de uma coisa, né? Return. Importante. Importantíssimo. Antes de você fazer ali, a função, ela tem o tipo de dado que ela retorna. Além dos parâmetros ter tipo de dado, digamos que essa função retorna número. Então, return number. Antes do is. Antes do is, tá bom? Por quê? Como ela retorna para uma variável, é assim. Vou colocar o nome de uma variável, ponto, função cálculo 2, ponto vírgula. Função só executa assim, diferente do parâmetro que executa assim. Cálculo 1. Por que ele executa só assim? Porque a função retorna valor. Então, na execução, eu preciso ter uma variável para jogar o valor. Logo, eu tenho que declarar essa variável antes.
Eu vou declarar com number, por quê? Porque eu sei que a função retorna number. Tá? Agora, como é que ela retorna? Ela retorna com o comando return. Por exemplo, return 20. Essa função simplesmente retorna o número 20. Tudo que se colocar depois do return pode ser uma variável ou uma constante. Pode ser, normalmente é variável, tá? Mas pode ser, aqui eu estou usando uma constante. Retorna para onde? Para dentro da variável 1. Ou qualquer outro nome que você colocar de variável. Retorna para a variável que está fazendo a igualdade, ela está recebendo a atribuição da função. Então, o que é diferente, gente? Bloco anônimo serve para você executar coisas rápidas, scripts em TXT. Procedure, já começa a gravar procedimentos do banco para o seu sistema. Por exemplo, uma emissão de relatório. Você escreve um programa para emitir um relatório, grava a procedure, chama a procedure e executa o relatório. Função, são aquelas coisas que você quer retornar algum valor. Por exemplo, cálculo, checar o CPF, verificar se existe um registro. Então você quer que retorne um valor. Então usa função. Você quer executar um procedimento, usa procedimento, procedure. Tá? Função, ela pode emitir um relatório? Pode. Só que vai emitir um relatório, você não vai devolver nada, né? Só pode devolver um ok, talvez. Então assim, você usa as três formas da melhor forma que convir. Tudo que você está aprendendo, if, loop, dar comando dentro do PLSQL, serve nos três. É a forma de chamar e de executar que é diferente. Tá? Então, hoje a aula é relativamente rápida. São os mesmos exemplos. Aliás, não virou aí para vocês, né? Eu estou mudando a tela aqui e não está acontecendo nada aí. Deixa eu voltar a capturar. Mas quando eu demoro para virar o slide, falando ali, vou capturar agora, imediatamente. Vamos ver. O que eu tenho aqui? Vamos ver se aparece, né? Agora parece que demorou, né? Oi, saporado. Apareceu nada, né? Só falta não parar, né? Ah, pode. É suficiente. Vamos ver. Acho que vai voar. Vai voar. Não, você vai voar com esse vídeo desse mais. Depois a gatinha pro lado, saiu pra trás. Oi? Jogadinha pra trás? É, ou pro lado. Pro lado. Acho que Ou pro lado. foi. Obrigado, Claudinho. Bom, o que eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Então, uma procedure, deixa aí, depois eu tiro essa coisa que está rodando. A procedure é semelhante à procedure da função. Então, como eu mostrei antes no quadro, tudo que nós vamos aprender na primeira aula é que meio é uma continuidade. O importante é aprender as estruturas lógicas que nem qualquer linguagem de programação. Como fazer um C, que é o if, né? Como fazer um loop, como declarar uma variável. Não mudou nada. Você aprendeu a linguagem de C, isso já. O que você tem que saber? Que o bloco anônimo não grava, que a procedure não retorna uma variável como uma função, e aí você usa cada uma conforme for melhor na tua vida profissional. O parâmetro é muito parecido. Se você lembrar como faz a procedure, é só trocar, com a diferença que a procedure não tem essa declaração de return. Por quê? Como a função joga numa variável, ela tem tipo de dado, igual da variável, numérica, baixar e tudo mais. Aqui está o mesmo exemplo que eu usei na outra aula de procedimento, só que como função. Então essa função o que é? Chama cálculo, não tem nenhum parâmetro, retorna varchar 2, tem os números fixos dentro dela, e o que ela retorna? Uma frase dizendo a soma. Tá? É mais inteligente usar assim, então. Eu tenho dois parâmetros,
que eu chamo, na hora que eu chamo ela, eu informo, ela soma esses dois parâmetros e dá um return. Só que aqui, como ela só retorna um número, o tipo de return é number, a variável é number que ela retorna. Então, assim, se quer que retorne uma frase, o tipo da função vai ser baixar. Quer que retorne um número, é number. E aí vai por aí afora. Você pode, tem tipos de dados no Oracle que são objetos, tem tipos de dados que são multimídia, tem vários tipos de dados diferentes, aí você pode se aprofundar. Então, conforme a tua função retorna alguma coisa, e assim que você faz orientação objeto, muitas vezes no Oracle, para se comunicar, tá? Bom, essa mesma função que nós fizemos em mesmo programa de procedimento da aula passada, só que agora como função. Ele inclui o registro, dá o display e retorna o quê? Um OK. Tá? Então, assim, não faz nada diferente da função do procedimento, não faz. A vantagem, eu vejo muito mais vantagem quando eu preciso retornar números ou testar alguma coisa. Então, retorna já para uma variável, né? Como é que você elimina uma função? Igualzinho a eliminar uma procedure. Drop function, como tem drop procedure, tem drop function, tem drop create, drop table, drop user, tudo é drop, né? Para eliminar no Oracle. Como é que eu executo? Aquilo que eu mostrei. Eu tenho que ter pelo menos um bloco anônimo. Isso não quer dizer que você não executa dentro de uma outra função, dentro de uma outra procedimento. É que eu estou usando como exemplo um bloco anônimo. Por quê? Você escreveu a função, você vai querer já na hora executar e testar. Então não faz sentido você criar uma outra função para testar. Então você pode escrever um bloco anônimo ou usar o botão direito do SQL Developer, né? Que quando você dá executar, ele já gera o bloco anônimo automaticamente, se você já fizer com procedimentos. A diferença é que quando é função, ele monta um bloco anônimo adequado já. O que eu coloquei aqui, ó? Essa função aqui não tem dois parâmetros. Então aqui também tá, eu estou passando na hora que eu chamo ela. Eu estou somando 5 mais 5, na verdade. Depois você desce mais 10, o número que eu informar ali. Como ela retorna o resultado para essa variável, que é numérica, porque eu já sei que a função é numérica, eu coloco aqui depois. Gente, nada diferente do que foi na última aula. Então, a lista de exercícios é a que está lá com o número de 82, tá bom? Estou liberando as máquinas. Espera que ele pegue. Campo é salário, from o quê? Empregado, né? Só que tem uma diferença sutil aqui, do que vocês aprenderam com SQL antes. Você tem que ter uma variável aqui, por exemplo, sal, number. Por exemplo, 10,2. Estou criando uma variável, tá? E aqui eu dou into sal, antes do from. O que ele está dizendo na verdade? Ele está dando select, salário, jogando na variável sal. É assim que você consegue ler em PLSQL. Se não, do contrário, o que vai acontecer? Só vai dar o select e o valor não vai para lugar nenhum. Para você trabalhar com esse valor, agora, se você quer dar um update, não precisa disso, porque o update é direto com a variável. Tá? Por exemplo, update. Vamos fazer aqui essa taxa completa. Update, na tabela empregado, 7, isso aqui é SQL comum, que você já sabe do outro semestre. 7, a coluna salário, aí o que eu faço aqui? Igual a salário, por exemplo, vezes 1,10. O que eu fiz aqui? Dei 10% de aumento. Só que tem um detalhe que eu não falei aqui em cima, no select. Já que eu jogo numa variável, nunca pode retornar mais de uma linha um select. Daí então, precisa de um where aqui. Tá? É obrigatório o where. O where é alguma coisa para limitar para uma linha. Por quê? Porque já que você está jogando numa variável, como é que pode retornar várias linhas se é uma variável? Ele dá erro. Eu estou lendo a coluna jogando numa variável. Já que eu estou fazendo isso, eu tenho que limitar para uma linha. Então, aí é update só, essa letra. Ele não está pedindo para mostrar, está pedindo para alterar, né? Então é o update só, não precisa fazer o select. Tá? Aí eu vou ensinar vocês a trabalhar com mais de uma linha
né? Quem já trabalha, o cursor tem qualquer banco de dados, é um pouquinho diferente de um para outro, mas aí vocês conseguem trabalhar com mais de uma linha no banco de dados, para ler, né? E para alterar, você sempre trabalha. Mas aí